Olá, pessoal, como estamos? Meus cumprimentos de saúde e paz para vocês. Hoje é o nosso terceiro vídeo, né, da introdução aí do nosso bate-papo sobre agronegócio e contabilidade, tá? E hoje a gente vai falar sobre ano agrícola e exercício social, também ano civil, ok? Bom, primeiro a gente vai falar da regra geral que a gente utiliza na maior parte das empresas para encerramento do exercício social, tá? Então a regra geral é que o exercício social das entidades como um todo é coincidente com o ano civil. E o que é o ano civil, né? O ano civil é esse período que compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele foi estabelecido primeiramente pelo nosso calendário gregoriano, né, utilizado aqui no Ocidente, e a nossa legislação do imposto de renda, aí, desde 1988, estabeleceu que o exercício social, como regra geral para a maior parte das entidades, corresponderia também ao ano civil. Isso por ser um período também conveniente em termos de mercado, que ali é onde a gente pode ter um recesso maior, ter férias coletivas, né, fazer uma manutenção de máquinas, equipamentos, também balanço, né, fechar para inventário, por exemplo. Então, foi conveniente que dezembro fosse esse último mês, então, para as empresas terem como referência final aí, né, registrando, encerrando seu exercício social e apurando seu resultado. De maneira geral, as empresas têm receitas e despesas constantes, né, durante todos os meses, então isso não seria um problema. Escolher um mês para encerrar o exercício não seria problema para apurar resultado. Você teria ali, de toda maneira, o reflexo dos últimos 12 meses para apurar esse resultado e fazer a contabilidade gerencial. No entanto, para as atividades agrícolas, isso muda um pouco. A gente vai entender por quê. Então, só para fechar aqui, o que é o exercício social? Né? É o período que deve ter duração de 1 ano. A data do término é fixada no Estatuto Social das entidades, de acordo com o artigo 175 da Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 1976. Bom, então vamos lá, ano agrícola. O que é o ano agrícola? É o período em que se planta, colhe e normalmente comercializa-se a safra agrícola. Então, observem, usinas que produzem açúcar e álcool encerram o exercício social em 31 de dezembro. É conveniente, né, que ela encerre seu ano civil, seu exercício social, né, da mesma forma que o ano civil, em 31 de dezembro. Mas tem empresas que produzem grãos, por exemplo, que encerram seu exercício em 30 de junho. Tá? Se o ano agrícola, que é esse período que a gente planta, colhe, né, e comercializa a safra, ele termina em março, por exemplo, o exercício social pode ser encerrado em 31 de março ou 30 de abril, que é um período aí interessante para se avaliar o resultado, né, se apurar o resultado da entidade e da comercialização daquela safra. E assim sucessivamente. Então a gente evita também a cultura informação, que dificulta a avaliação do resultado. Tá? Na atividade agrícola, a receita ela se concentra, né, nesse período pós-colheita. Então essa receita pode estar concentrada ali em alguns dias. Né? Pode acontecer de ter culturas que levam todos os 12 meses ao longo de um ano inteiro, como pode acontecer já que a produção agrícola ela é essencialmente sazonal, né, ela pode se concentrar, por exemplo, em alguns dias de um determinado mês do ano. Tá? Bom, algumas empresas, em vez de comercializar o produto, desde que possível também, né, armazena a safra, tá? Para obter melhores preços, né, como estratégia comercial. Então, nesse caso, o ano agrícola é considerado ao término da colheita, tá? E a nova safra é normalmente iniciada no início da colheita da safra subsequente, certo? Os estoques da safra anterior, que não foram vendidos, né, antes do término lá da safra,
são considerados, então, estoques de passagem, né? A gente chama de estoque de passagem. Bom, evidentemente a apuração de resultado, quando realizada após a colheita e a comercialização, contribui aí de forma mais adequada, né, na avaliação do desempenho dessa safra. Não há por que esperar meses para se conhecer esse resultado, visto que, até mesmo pelo regime de competência, a gente já encerrou, né, gerencialmente o exercício social dessa empresa. Então, bom, a gente, então, como eu coloquei ali, a gente pode evitar também essa questão da cultura e informação. Por que dificulta, né? Imagine, se o exercício social for encerrado antes da colheita, a gente vai ter uma defasagem, né, em relação ao ano agrícola. A gente teria planta em crescimento ainda. E isso ia ser difícil de avaliar, né, e até mesmo inadequado. Então, imagine se uma cultura vamos pensar em uma cultura de milho em formação, com 1 metro de altura, né? Faltando 2 meses para a colheita. Então, se a gente encerra o exercício antes da colheita, a gente não poderia apurar o resultado, porque não houve venda ainda, né? Embora seja possível estimar, a gente sabe que é possível estimar o valor econômico em potencial aí que essa cultura tem, essa cultura em formação ainda, né? Tem no mercado, né? A gente tem a mensuração ao valor justo de ativos que a gente já entende, né? Que já pode ser estimado, especialmente nas atividades agrícolas, isso é muito comum. Então, se a gente realiza esse fechamento do exercício social antes da colheita, a contabilidade aconteceria, mas assim, seria de pouca utilidade, porque a gente estaria trabalhando apenas com estimativas e esse cálculo não seria preciso, né? Então, gerencialmente, talvez para uma questão financeira, de financiamento, de contratação de financiamentos e empréstimos, ok, mas gerencialmente, para a empresa, essa contabilidade não seria tão útil, tá? Então, por isso, recomenda-se fixar sempre o encerramento do exercício social após a colheita e, de preferência, após a comercialização, que é, então, o término do ano agrícola, tá? Bom, mas e aí produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes, assim, né? Com culturas, com safras em períodos diferentes. Há empresas que diversificam suas culturas, né? Apresentam colheitas em períodos diferentes do ano. Então, nesse caso, o que a gente faz, né? Recomenda-se que o ano agrícola seja fixado em função da cultura que prevaleça economicamente. Então, se a empresa em cultura conjugada, por exemplo, planta feijão entre pés de café. Eu não tenho essa imagem aí, mas eu tenho aí, por exemplo, o milho nas ruas de uva, né? Que é uma cultura diversificada, pode ser uma cultura conjugada que a gente chama. Milho nas ruas de uva, o feijão entre os pés de café. O período aí de colheita do café e da uva é que determinaria, no caso, esse ano agrícola, porque a safra seria a cultura de maior representação econômica. Né? Mesmo que no seu encerramento haja uma cultura secundária em formação, o que seria inevitável, porque a uva tem um tempo, o milho tem outro, né? Mas aí, por conta dessa questão econômica, a contabilidade se faria, né, com a predominância daquela cultura que tem maior valor econômico para a empresa. Bom, assim seria feita a avaliação da cultura em formação, né, a partir de estimativa, como eu já falei, e a avaliação, né, a apuração de resultado e tal. Não seria perfeita, não traria grandes, não seria perfeita, mas também não traria grandes distorções à contabilidade, né? Porque o valor apurado não seria relevante em relação à cultura principal, ok? Nesse caso, lógico que se são culturas diversificadas, em que você tem ali um produto principal, mas você tem um secundário que se aproxima do valor econômico né, da cultura principal, então é claro que isso também deve ser revisto.
O mesmo raciocínio é válido para diversas culturas, mais de duas no caso, né? Não só esse exemplo de cultura conjugada, né? Do milho com a uva ou do feijão com café, mas uma área que tem várias culturas, milho, soja, cana-de-açúcar e ali simultaneamente. Então, como que seria contabilizado, então, encerrado esse exercício social, né? Qual ano agrícola que seria escolhido, selecionado, fixado como base, né? Mais uma vez, aquele que tem maior representatividade econômica, ok? Bom, na atividade pecuária, o período adequado para encerramento do exercício social é após o nascimento dos bezerros ou após o desmame, certo? De maneira geral, o nascimento de bezerros concentra-se ali em determinado período do ano, né? A gente sabe disso, mas há empresas pecuárias que planejam lotes de nascimento, né? Em virtude de períodos de seca e inverno, por exemplo, né? Como está escrito aí. Esse planejamento pode se dar por meio de inseminação artificial, por exemplo, ou da estação de monta planejada, né? A equipe consegue planejar essa estação de monta, que é a cruza dos animais, né? De forma que naquele período haja a monta e logo em seguida, né, um tempo previsto aí de gestação, os animais comecem, né, os bezerros comecem a nascer. E também tem a possibilidade da aceleração dos cios, né? Havendo a ocorrência de nascimento de bezerros aleatórios, né, em períodos diferenciados, a contabilidade ela vai apurar o resultado, ela vai encerrar o exercício social com base naquele período de maior concentração. Tá? Aqui, o bezerro é o produto final que valoriza o patrimônio da empresa, né, no caso da pecuária. Então, a contabilidade informa o nascimento aos usuários, encerra o exercício social, elabora o balanço patrimonial e faz a apuração do resultado. Tá? O raciocínio aqui é o mesmo para uma colheita agrícola, certo? Então, sabendo que aqui o fruto, né, o produto final, o principal, é o bezerro, né, que é ele que vai valorizar o patrimônio da empresa. Bom, mesmo não havendo planejamento, gente, a gente sabe, vai sempre ter um período ali, e o produtor ele conhece isso, esse período, né? Que vai ter uma concentração maior de nascimento, tá? Então, mesmo sem haver aquele planejamento, sem haver empresas menores, né, que não tem aquela condição de inseminar os seus animais e tudo mais, então os animais ficam mais naturais, digamos assim, né? Seguem mais o seu processo natural, sem muita interferência do produtor. Ainda assim, é comum haver alguma concentração de nascimentos ali, tá? E aí, esse mês, então, seria o mês escolhido para fixar o encerramento do exercício social. Bom, tem também empresas pecuárias que fixam o exercício social com base no mês seguinte em que realizam as vendas das reses, né, para o frigorífico, quando é no caso de abate. Então, esse critério é válido quanto ao nascimento dos bezerros, no caso, é igualmente válido. Então, eu tenho uma empresa que pode encerrar o exercício social assim que nascem os bezerros ou assim que se faz o desmame, que aí eu estou vendendo o bezerro, estou comercializando esse bezerro vivo, né, ou seja, o meu ativo biológico. E existem empresas que fazem também o abate. Então, quando há o abate, que eu vou vender um produto agrícola, eu faço então o meu encerramento do exercício social aí, nesse momento da pós-comercialização, ok? Então, por hoje é isso. Mais uma vez, saúde e paz, sucesso para todos nós, meus contatos. Até o próximo vídeo.